seja muito bem-vindo. Dr. Marconi, seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um episódio da Drogavet Clinicast. Meu nome é Fabiana, eu sou gestora comercial da Drogavet. Esse é o nosso segundo episódio, que a gente vai falar sobre dermatologia veterinária. Esse tema tão importante nos dias de hoje, cada vez mais procurado pelos tutores para tratar os pets. Para essa conversa, chamamos novamente o Dr. Marconi, médico veterinário, professor em pós-graduação de Ciência Animal da PUC Paraná, reconhecimento com a maior referência em dermatologia veterinária do sul do país. Dr. Marconi, é um enorme prazer tê-lo conosco. Doutor, um dos temas mais desafiadores da dermatite veterinária é a dermatite atópica. E explica para a gente o que é. Eu queria começar agradecendo, mais uma vez, agradecendo ao convite, né, da Drogavet, de toda a equipe organizadora, e aqui então é um prazer estar com vocês, né, a Fabiane, a Luciane, colegas de longa data, né, é um prazer estar aqui com vocês discutindo um pouco sobre dermatologia e especificamente sobre dermatite atópica, né. Dermatite atópica é uma doença de pele inflamatória, né, ela é uma dermatopatia inflamatória, é uma dermatopatia pruriginosa, é uma dermatopatia crônica, geneticamente predisposta, que infelizmente não tem cura, mas ela tem controle, né? Um controle obtido com terapia multimodal. Acomete muitos cães, né? A frequência de ocorrência da doença é muito frequente em cães, e os cães é a segunda espécie mais predisposta, né? Realmente a dermatite atópica é uma doença muito comum na dermatopediatria, acometendo crianças aí de 2, 3 anos de idade, até 14 anos de idade, assim, a faixa etária com maior predisposição. Logicamente, a gente também tem dermatite atópica surto infantil, que acontece em crianças mais novinhas, neonatais, crianças que desenvolvem a doença a partir de 2 até a pré-adolescência, 2 anos até a pré-adolescência, e a dermatite atópica de surto adulto e surto até geriátrico. Mas em cães é uma doença bastante importante. É uma doença que ela hoje é a doença que mais desafia o clínico geral, né, que milita com animais de companhia, e o especialista em dermatologia, a ponto de forçar uma subespecialização, para os dermatologistas forçarem uma subespecialização em alergologia devido à alta demanda dessas doenças imunolérgicas, né, no nosso universo ambulatorial. Essa doença, na prática, ela costuma a se manifestar quando, doutor? Quais são os principais alertas, né, que a gente pode dar aqui para o médico veterinário ou para o tutor, que faz ele prestar atenção que, olha, pode ser isso, eu tenho que procurar um veterinário dermatologista? Perfeito, ótima pergunta. A dermatite atópica, assim, a principal queixa do responsável pelo animal, quando o animal tem dermatite atópica, é prurido, né? Geralmente esse prurido, ele é de intenso a grave, né? Então, geralmente ele tem uma intensidade de 8, 9 em 10, vamos falar assim. Geralmente esses animais, eles têm um prurido intenso nas porções distais dos membros, ou seja, nas regiões interdigitais. Então isso é um importante alerta. Essa lambedura interdigital frequente nos cães pode ser um alerta para a possibilidade de doenças imunolérgicas, entre elas a dermatite atópica. Os animais eles ficam lambendo as regiões interdigitais dos membros torácicos ou até mesmo dos 4 membros. Um outro indício que a doença pode estar acontecendo esses animais eles podem, além de apresentarem esse prurido nas porções distais dos membros, eles terem otite. Geralmente eles desenvolvem otite bilateral. Essa otite pode ser intermitente ou pode até ser persistente, crônica, né? Também é muito comum esses animais associados ao processo de lambedura interdigital, de otite de repetição. Esses animais começam a ter também infecções de repetição, né? Infecções que podem ser fúngicas ou podem ser bacterianas de origem estafilocócica, né? Então os animais também podem ter prurido perioral, podem ter prurido periorbital, prurido de superfícies ventrais, como a região abdômen inguinal, axila, ou até mesmo região perianal, a depender do alérgeno ofensor, a depender dos fatores extrínsecos que predispõem aí o precipito eczema atópico, né? Então esses são os alertas que a gente observa. A doença pode se manifestar de maneira muito precoce, então o mais comum realmente é elas se manifestarem, os primeiros sinais clínicos de dermatite atópica aparecerem entre animais de 1 a 3 anos de idade. Mas a gente tem visto animais cada vez mais jovens apresentando a doença. Animais a partir de, às vezes, com 6 meses, até... Então, animais, às vezes, com 4, 6, 8 meses de idade, já começando a coçar, né? E já frequentando o ambulatório médico. E a dermatite, quando tratada, né,
ela traz um conforto para o animal, mas ela sempre vai estar ali, né? O que ela precisa de um gatilho para realmente voltar. E aí fica esse vai e volta do médico veterinário, né? Sim. Até realmente conseguir Fechar o diagnóstico Exatamente. e monitorar ali junto daí com o dermatologista essa doença. O tratamento também, né? É uma doença que ela pode acontecer de maneira precoce, ela é mais comum em animais intradomiciliados, né? A gente observa realmente a doença mais frequente em animais que frequentam ambientes internos a maior parte do tempo. Também é bem mais comum em animais de raças específicas. Né? Então, a gente observa que 80% dos cães com dermatite atópica, eles têm raças específicas. 20% acontece os mestiços. Né? Mas é uma doença que ela não tem cura, então ela tem só controle. Né? Mas o controle exige medicalização frequente, periódica, medicalização regular. Né? Animais com dermatite atópica que têm a pele inflamada e prurido intenso a grave, eles têm que ser medicalizados diariamente. E de maneira para o resto da vida. Sim, né? É um tratamento de uso contínuo, então, né? Existe uma terapia que você faz para tirar o animal da crise, mas tem uma terapia que deve ser instituída de maneira regular para manter esse animal sem crise. É um controle, né, que precisa ser feito. E essa terapia ela é tópica e sistêmica. Sim. Né? Logicamente, a gente sabe que a minimização da exposição desse animal aos fatores que precipitam eczema, aos alérgenos, isso pode minimizar a ocorrência de crises ao longo do ano e melhorar muito a eficácia do controle medicamentoso. Mas o controle medicamentoso ele é fundamental, é necessário e deve ser prescrito para você realmente manter a doença, manter aquela pele não inflamada, não reacional e controlar o prurido. Nosso objetivo quando a gente trata de animais com dermatite atópica não é curar, mas é melhorar a qualidade de vida, né, do animal, né, para que ele tenha menos, a pele não fique inflamada, que ele coce menos. Né? E melhorar também a qualidade de vida de quem convive. Né? Porque às vezes assim, o animal com prurido intenso a grave no ambiente domiciliar acaba que ele é um fator de preocupação, né, dos responsáveis. Né? E isso pode assim, altera muito a qualidade de vida de todos que convivem. Com certeza. Doutor, e o diagnóstico ainda gera muitas dúvidas. Como é que deve ser feita essa abordagem correta da dermatite atópica no dia a dia da clínica? Perfeito. Outra ótima pergunta. A dermatite atópica, assim, ela é uma doença pruriginosa, né, crônica, né? Então ela é um diagnóstico, o diagnóstico de dermatite atópica é meio de exclusão. A gente tem que sempre descartar outras dermatopatias pruriginosas. Né? Então é importante quando a gente receber um paciente com um prurido, né, a gente vai descartar aí a possibilidade daquele prurido estar relacionado com infestações, né, com a presença de pulgas e carrapatos, né, com a presença de infecções, né, descartar realmente que esse animal não tem outras doenças alérgicas, como alergia à saliva, né, de artrópodes. Né. Também é importante, a gente, assim, existe uma confluência de aspectos clínicos lesionais da dermatite atópica com alergia alimentar stricto sensu. As doenças meio que se confundem, os aspectos clínicos são muito semelhantes. Então, às vezes, você submeter esse paciente a uma exclusão dietética com proteínas e carboidratos originais ajuda a gente a descartar a alergia alimentar verdadeira. Então, os animais que melhoram até 100%, né, com as exclusões, 90% a 100% com as exclusões dietéticas, são animais que às vezes têm alergia alimentar. Animais com dermatite atópica, quando você faz dietas, eles podem ter melhora parcial, porque alguns cães com dermatite atópica, em torno de 30% deles, podem reagir a alimentos, ou podem não melhorar com a exclusão dietética, né, o que faz com que a gente pense que o alérgeno alimentar não é um fator agressor, que existem outros fatores agressores para a precipitação da eczema naquele animal. Eu costumo falar com meus alunos, né, animal com alergia alimentar reage a alimentos, mas animais com dermatite atópica reagem a alimento também. Né? Então a resposta parcial às exclusões dietéticas, né, melhora parcial com a exclusão dietética faz a gente pensar que esse paciente pode ter dermatite atópica que também reage a alimentos. A melhora muito importante é a alergia alimentar. E quando não melhora é dermatite atópica mesmo. Então é um diagnóstico de exclusão. Né? Então a partir daí você tem a gente trabalha muito com assim, depois de descartar as outras dermatopatias pruriginosas, a gente conclui o paciente tem dermatite atópica, mas é sempre importante a gente tentar identificar os fatores, os alérgenos que precipitam eczema naquele cão atópico, porque a minimização da exposição daquele animal a esses alérgenos pode ajudar muito no controle medicamentoso desses cães.
E falando um pouquinho sobre tratamento, né, dos atópicos, quais são os pilares fundamentais, né, do manejo desse animal, desse paciente com dermatite atópica? Ótimo, ótima pergunta também. Isso é tudo pergunta de prova, eu pergunto tudo isso para meus alunos. Mas assim, a gente trabalha hoje realmente com dermatite atópica de algumas formas. A gente procura fazer uma restauração do microbioma cutâneo, né, e parece também intestinal importante, porque você restabelecer essa fauna microbiana das superfícies corporais ajuda você a minimizar a estimulação imunológica desses animais. Então a gente sabe que as disbioses de origem estafilocócica ou mesmo por enteropatógenos intestinais predispõem, faz as superfícies corporais ficarem reacionais, né, desenvolverem distúrbios imunológicos. Então restaurar o microbioma das superfícies corporais é um passo importante. Sim. Então, uma vez que você restaurou esse microbioma, também restaurar a barreira da pele. Então, cães com dermatite atópica, eles têm alterações intrínsecas na barreira tegumentar. Então, a gente poder restaurar um pouco essa barreira física ajuda a minimização da transposição percutânea de alérgenos ambientais, né? Isso acaba ajudando realmente no controle da doença. Então, paralelo a essa terapia atópica de restauração de microbioma e restauração da barreira física tegumentar, é importante a gente fazer um controle medicamentoso que controle aí, que minimize o processo, o distúrbio reacional dessa pele. Normalmente cães com dermatite atópica têm a pele com hiperreatividade imunológica. Existe um processo de ativação e proliferação de subpopulações de linfócitos T nessa pele, que faz com que essa pele se torne reacional a tudo e responda àquilo que ela se expõe, né? Essa pele acaba inflamando e coçando. Então, a medicalização frequente pode minimizar essa proliferação e reação de subpopulações de linfócitos T, minimizar a liberação de citocinas pró-inflamatórias e ajudar muito no controle medicamentoso desses animais, para manter esses animais estáveis, né? Isso tudo compõe, né? E fora isso, a gente tem o quê? Também compõe a terapia, além desse controle medicamentoso, tópico e sistêmico, essa exclusão dos alérgenos precipitadores de eczema. Então, minimização da exposição a alérgenos alimentares, a alérgenos ambientais, a antígenos presentes em saliva de artrópodes, tudo isso, e até minimização da exposição a cosméticos. Isso tudo ajuda você a manter aquela pele, você controla a inflamação, você não deixa os linfócitos ficarem hiperativados, você minimiza a exposição daquela pele, aquilo que pode precipitar o eczema. Então, isso são as principais formas de controlar. Sim. Né? Então, basicamente, a gente sabe que o controle da inflamação e do prurido é essencial. Isso, né? E aí a gente tem alguns ativos que a gente costuma sempre trazer aqui, como o oclacitinib, também a gente tem ciclosporina, ou mesmo às vezes é necessário o uso de um corticoide para controle, né? Quando bem indicado, ele faz toda a diferença, né? Então, qual é a estratégia do doutor para utilizar essas medicações em cada paciente? Hoje a gente sempre tem que avaliar muito bem o quadro médico dos pacientes, né? A gente hoje, essa restauração de microbioma e restauração também da barreira física tegumentar é uma coisa que a gente indica para quase todos os animais. Também essa minimização da exposição imunológica desses cães, aquilo que eles reagem, também é muito importante. Então, você fazer essa pesquisa e minimizar essa exposição imunológica. E, logicamente, você tornar aquela pele menos reacional. Então, para tornar aquela pele menos reacional nos animais que têm prurido, mas aquele prurido mais alesional, a gente usa muito os anticorpos monoclonais, anti-L31, né, que pode ser usado em todos os animais, né, mas eles são bastante eficazes nos animais com prurido alesional. Os inibidores de janusquinase, então o maleato de oclacitinib, eles ajudam muito no controle do quadro inflamatório e pruriginoso de animais com dermatite atópica, principalmente naqueles pacientes que têm um prurido alesional ou prurido leve, até no máximo moderado, né? São medicações que somam muito, porque acaba que, como inibe, são medicações, o maleato de oclacitinib, ele é um inibidor parcialmente seletivo da janusquinase 1, então ele ajuda a minimizar o processo pluritogênico e inflamatório associado com dermatite atópica em vários níveis, em vários momentos. Pacientes, lógico, que têm um quadro, tem a pele mais inflamada,
né? Tem mais de 50% da pele inflamada, ou a pele já inflamada cronicamente, com tendência já de esqueratose, um pouco até a liquenificação. São pacientes que necessitam, às vezes, de inibidores de ânos um pouco mais potentes, aqueles inibidores menos seletivos, né? Então, a utilização aí do ilunocitinib tem nos ajudado bastante, né, no controle de processos inflamatórios mais crônicos, né, quando a inflamação já é de moderada a intensa ou a pele com tendência já a distúrbios esqueratóticos. O ilunocitinib, por ser não seletivo, um inibidor de ânos não seletivo, ele acaba que ele tem esse papel nesses quadros mais avançados em que a doença já evoluiu, né, e ajudar a controlar realmente tanto os aspectos lesionais como o prurido relacionado à doença. Quadros mais crônicos, recalcitrantes, de difícil controle, realmente a utilização da ciclosporina acaba sendo uma peça importante que a gente pode utilizar na nossa prescrição. Então, a gente tem utilizado muito ciclosporina naqueles pacientes com a doença mais grave, mas que evoluiu bastante a marcha inflamatória relacionada à dermatite atópica, e a pele já está bastante liquenificada, ou hiperqueratótica ou liquenificada. Junta essas medicações todas que eu falei, são medicações como os anticorpos monoclonais, inibidores de andoquinase, ciclosporina, que é inibidor de calcineurina. Isso tudo ajuda muito, são medicações que a gente prescreve para uso regular, né, que a gente chama de uma fase proativa de doença, né. Agora, para tirar da crise, né, os corticoides ainda são bastante utilizados, né. Então, acaba que isso é interessante, a gente ter essa estratégia, né, para você controlar a doença. Então, numa fase que o animal está com a pele inflamada, está com muito prurido, às vezes você tirar o animal da crise, geralmente o quê? Com o uso de corticoides é interessante. Sim. Né? Então, essa é uma fase da doença que a gente chama de fase de terapia reativa. Eu vou tirar o animal da crise. Os corticoides têm o seu papel nesse momento, né? Agora, depois que você já tirou o animal do processo inflamatório e pluritogênico, ou seja, já minimizou o prurido e a inflamação, numa fase de manutenção, realmente a gente entra com essas medicações, como os inibidores de ânos, ciclosporina ou os anticorpos monoclonais. Aí realmente é para manter esse animal manter o controle da doença. Essa fase a gente chama de fase proativa. É uma terapia proativa, né, que a gente mantém o animal sob o uso regular de medicação para impedir recorrência do processo. Né? Perfeito. Doutor, eu ia perguntar agora a importância da barreira cutânea, mas o doutor já comentou sobre ela, né? Então, a Drogavet conta com vários ativos, como ácidos graxos, ceramidas, né? E formulações tópicas avançadas. Então, a gente queria saber qual a importância desse pilar na dermatite atópica. Perfeito, assim, existem vários, assim, para você restaurar a barreira física tegumentar, nós temos vários ativos, né, que podem ser utilizados, né? Então, a gente sabe que existem moléculas que a gente usa que elas são o quê? Que elas são hidratantes, que elas vão levar água para a pele, certo? Então, aí são moléculas que elas levam a hidratação de maneira contínua para aquela pele após o banho, né? Então, existem moléculas, né, que a gente usa que elas são o quê? Elas são que a gente chama de umectantes. Elas vão entrar na pele e vão puxar água, né? Então elas vão causar uma hidratação ativa. Existem moléculas que a gente usa que elas são emolientes, elas vão fazer um filmógeno, vão emoluir e fazer um filme que vão reter água na pele, manter aquela pele hidratada. Sim, forma uma barreira cutânea. Então essas três moléculas elas se interagem, os hidratantes, os umectantes e os emolientes. Sim. Né? Então a gente pode citar como moléculas hidratantes PCA sódico, a lantoína, a gente pode citar também o hidroviton, aminoácidos, algas marinhas, né? Então várias moléculas que a gente usa realmente como moléculas que são hidratantes, né? Aí o germe de trigo também é um importante hidratante. Moléculas que são umectantes, aí os umectantes que podem atrair água, nós temos aí o umectante universal que é a ureia, mas também temos aqui alguns açúcares que podem ser como umectante, como a glicerina, que tem efeito misto, ela pode ser umectante, pode também ser emoliente. Sim. Nós temos moléculas aí que também são umectantes importantes, que são o sorbitol, pode ser um importante umectante. Então, assim, e a gente tem o propileno glicol, também um bom importante umectante. E a gente tem as moléculas emolientes, que são os óleos, né, que vão ter esse efeito filmógeno. Aí entra a aloe vera, né? A aloe vera é um importante filmógeno, também a própria glicerina.
né? Então, a gente tem manteiga de karité. Então, são vários elementos que podem ser formulados de maneira conjunta para você, o quê? De maneira, na mesma formulação, tem Sim, elementos poder que fazer essa são associação. hidratantes, umectantes e emolientes. Exatamente. Então, essa associação você vai Uhum. restaurar a barreira física tegumentar. Agora, assim, também é importante. Existem moléculas que elas são reparadoras, que vão fechar buracos na pele. Uhum. Aí entra o quê? Entra os esfingoides, entra também as ceramidas. São moléculas que a gente pode manipular junto com os hidratantes, emolientes e umectantes, no Sim. intuito de fechar buracos, tapar e melhorar a barreira física, né? Perfeito. E também, logicamente, a gente pode associar ainda outras moléculas, além das restauradoras, né? Moléculas que podem ainda, às vezes, ajudar muito, além de reparar a barreira física, também ajudar a restaurar fio e a restaurar a pele com algumas vitaminas. Sim. Né? Entra como restauradores da pele e fechadores, componentes de barreira física também, os próprios ácidos graxos. Além das ceramidas e esfingoides, ácidos graxos. Sim. Eles podem ajudar muito no processo de restabelecimento da barreira física tegumentar, né? De tapar buraco ali, de melhorar a barreira física e minimizar a penetração por via percutânea de várias moléculas irritantes e alérgenas. Sim. Maravilha. Doutor, lembrando que a Drogavet, ela tem várias formas farmacêuticas, né? Então, Sim. isso facilita também a administração quando é via oral, ou mesmo o tópico, o que vai ser melhor para aquele tutor fazer, né? E muitas vezes, um shampoo ou não, um spray, um creme, emulsão, enfim, são várias as formas farmacêuticas. E também de via oral, ali a gente já tem, além das cápsulas, a gente tem calda, molho. Parte de biscoitos também, que isso é como já se fosse um facilita. petisco, facilita muito. É isso que o pessoal fica feliz, assim, porque na Drogavet consegue ter a dose certa, né, na melhor forma farmacêutica para aquele paciente, né, e também tratando os atópicos, que a gente está falando dos atópicos, não colocar nenhum componente que possa desencadear uma piora naquele animal. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né? Chegou a receita, a gente vai ver. Muitas vezes um pacientinho diabético, então tá escrito pacientinho diabético, não pode colocar um açúcar, né? Ou um atópico não pode colocar um corante, enfim. A gente toma todo esse cuidado aí. É importante também isso. Acho que a farmácia de manipulação, ela nos associa, ela nos ajuda de várias formas. Né? A farmácia de manipulação, ela, às vezes, vocês têm princípios ativos que a gente não encontra numa linha comercial. Sim. Também, assim, vocês nos fornecem a possibilidade de manipular fórmulas farmacêuticas de utilização sistêmica e utópica, né, que atendam ao que? As necessidades daquele paciente. Exatamente. Né? Ou mesmo o local da pele acometido. Né? Então, as manipulações na forma, às vezes, você quer fazer terapia direcionada, então as terapias na forma de lenços umedecidos, de sprays, loções, loção cremosa, o creme, ou mesmo mousse, pode ajudar as terapias direcionadas. Né? Ou as terapias, às vezes, com shampoos, quando você quer realmente atingir maior parte da pele, tem maior dispersibilidade em atingir a maior parte da pele. Também, assim, as formulações vão nos ajudar no intuito de você não expor aquela pele àquilo que ela reage. Né? Então, minimizar a exposição, fazer formulações que minimizam realmente a exposição cosmética excessiva e que evitem evitem contato irritante na pele. Exatamente. Né? E os atópicos... E também as doses, né? Acho que assim, o grande, assim, a gente consegue, às vezes, adequar, a partir das formulações, adequar as doses específicas para o perfil do nosso paciente, para o peso adequado. E eu acho que com isso também o tutor adere ao tratamento melhor. A compliance do tutor, porque é mais fácil a administração do medicamento personalizado, então ele acaba aderindo ao tratamento porque ele está vendo o resultado e está sendo de fácil administração, né? E assim, a farmácia de manipulação, ela nos ajuda realmente ajuda nas prescrições e na condução de vários quadros médicos no nosso dia a dia clínico. Nós temos excelentes formulações feitas pela Drogavet, nós temos uma linha comercial veterinária hoje muito boa, nossa, eu lembro quando eu comecei a militar com dermatologia, quanto era escasso tudo isso, né? E hoje, o quanto a gente invejava o hemisfério norte, porque eles tinham muitas opções, a gente não tinha nada. Hoje nós temos uma linha comercial muito boa e hoje uma possibilidade
de uma linha manipulada muito boa também, e específica veterinária. Que antigamente a gente não tinha isso, a gente manipulava antes em farmácias de manipulação médica, que depois aí realmente veio as veterinárias e a legislação atual realmente coloca as manipulações necessitam ser feitas realmente de ambientes específicos para animais, para a parte veterinária. Exatamente. E é importante comentar também assim que as farmácias de manipulação, não é porque vocês me convidaram para esse podcast, né? Mas realmente as manipulações, assim, como muitos sais da DrogaVet são também testados na universidade, né? Então a gente tem contato aí realmente com a qualidade técnica daquilo que vocês oferecem, né? Então isso nos deixa muito tranquilos nas nossas prescrições e a gente sabe como é que vai evoluir. Né? A gente sabe que muitos casos que a gente prescreve, as medicações de vocês vão evoluir de maneira favorável. É importante confiar também, né, na farmácia onde está indicando, né? Manipulação você só prescreve se você confia. Exatamente. Ainda bem que temos DrogaVet. Com certeza. Doutor, a gente sabe também que os atópicos, eles trazem ali, né, muitas doenças infecciosas secundárias. E aí também a gente sabe que tem alguns ativos que ajudam nesses problemas. Até mesmo um clorexidine, ou às vezes um antibiótico, um antifúngico. O que o doutor costuma usar, assim, para esse tipo de tratamento? Perfeito. Animais com dermatite atópica, então, eles são animais que têm prurido crônico e de intenso agrave. Então, o ato de coçar já acaba lesionando a pele e abre buracos nessa pele que favorecem infecções secundárias. Também essa pele é inflamada. A pele inflamada também, pelo fato de estar inflamada, ela já minimiza muito diminui a barreira física tegumentar, o que predispõe à infecção. E existe, logicamente, no animal com dermatite atópica, ele tem alterações genéticas intrínsecas, né, que faz com que ele produza uma camada córnea ruim. Né? Então, eles têm alterações na barreira física que são intrínsecas desses animais. Né? E tudo isso predispõe realmente o quê? Predispõe ao supercrescimento por bactérias como estafilococcus na pele, ao supercrescimento aí também de malacésia, uma levedura. Né? A pele atópica é uma pele que ela não funciona enquanto barreira, é uma pele que você tem perda de água transepidérmica, ou seja, uma pele seca, é uma pele que tem tendência ao pH mais neutro alcalino. Né? Isso tudo predispõe a supercrescimento bacteriano e fúngico. Né? Também a gente sabe que essa pele é muito inóspita, né, assim, para bactérias que são consideradas da fauna normal. Então essas bactérias acabam que elas não sobrevivem na pele atópica. Sobrevivem as bactérias mais resilientes, como o estafilococcus. Então essa desbiose estafilocócica, essa cobertura estafilocócica sobre a pele do cão atópico predispõe realmente a infecções de repetição. Então é muito importante a gente ter isso em mente, assim, que esses cães atópicos eles têm tendência a ter infecções às vezes até várias vezes por ano, 4, 5, 6 vezes por ano. Né? A gente evita a exposição excessiva desses animais a antibióticos sistêmicos, porque o antibiótico sistêmico ele vai o quê? Ele não combate só a bactéria causadora de doença, mas ele também acaba atuando também sobre bactérias que são consideradas boas. E não só na pele, em outras superfícies corporais como o intestino. Então a gente acaba evitando o uso abusivo de antibióticos. Né? A maioria das vezes, com animais com infecção de pele, a gente acaba utilizando mais terapia tópica antisséptica. Né? No momento em que ele está com infecção ativa, as terapias tópicas antissépticas são indicadas, como a clorexidine. A gente utiliza bastante clorexidine. O hipoclorito de sódio também a gente utiliza bastante como medicação antisséptica. Né? Então, são medicações bastante utilizadas para você controlar realmente a infecção estafilocócica. Pacientes com malacesiose cutânea, secundária de dermatite atópica, a gente utiliza muitos princípios antifúngicos e imidazólicos, como o cetoconazol, 2%, né, e outros princípios. Uma vez que você já combateu aquela infecção, que o animal não tem mais infecção de pele, é interessante a gente fazer o quê? A gente utilizar sobre aquela pele princípios hidratantes, emolientes umectantes, para melhorar a barreira, melhorar a hidratação, estabilizar o pH e permitir que essa pele seja recolonizada por bactérias boas. Também, às vezes, a gente usa a linha comercial ou manipula produtos que tenham aí moléculas prebióticas.
né? Dão shampoos ou sprays, mousses, Sim. que têm moléculas prebióticas que ajudam a proliferação e ajudam a recolonização da pele por bactérias boas, para minimizar a invasão de patobiontes como o estafilococcus. Sim. Né? Também nós utilizamos, às vezes, probióticos, posbióticos na pele, que são metabólitos das bactérias boas, ou até mesmo probióticos na pele. Né? Então, essa visão hoje, que é interessante, você restaurar a barreira física e também restaurar o microbioma, é muito importante para impedir infecções de repetição. Vocês comentaram uma coisa muito importante, porque assim, parece que a desbiose estafilocócica na pele de cães com dermatite atópica é um motor contínuo para a inflamação. Então, enquanto essa pele é desbiótica, aquela pele está constantemente inflamada e coçando o tempo todo, o que dificulta o controle medicamentoso. Então, é importante a gente fazer esse resgate da fauna bacteriana normal na pele, para você controlar a inflamação e prurida a longo prazo. Doutor, falando da ciclosporina, nós temos também a nanociclosporina, né? O doutor costuma utilizar, como que é? É perfeito. A ciclosporina é uma medicação que a gente acaba utilizando para controle desses quadros mais graves de dermatite atópica, né? Principalmente os casos mais recalcitrantes, com a pele disqueratótica. E ciclosporina é uma molécula que ela é muito grande, né? Assim, é uma molécula que às vezes ela é de difícil, quando você faz ela por via oral, ela é de difícil digestão e absorção. Exatamente. Né? Então isso dificulta muito realmente o que faz com que o que você faz por via oral, muitas vezes você perde pelas fezes. Né? E o que é absorvido de ciclosporina é muito pouco. Né? O que favorece até a presença de diarreia osmótica. Alguns cães desenvolvem diarreia osmótica com a utilização de ciclosporina. Né? E gatos também. Né? Então, realmente, a nanoparticularização da ciclosporina ajuda muito no processo de favorecer o processo de metabolização, absorção e distribuição do fármaco, né, para superfícies periféricas como a pele. Né? Então, é um avanço aí, realmente no que a gente tem disponível hoje para realmente de prescrição em relação à ciclosporina. Né? A sua nanoparticularização ajuda muito nos processos de biodisponibilidade do fármaco nas superfícies corporais como a pele. Né? E, logicamente, também a nanoparticularização de moléculas para uso tópico ajuda muito também. Né? Nanoparticularização ajuda moléculas, às vezes, a passarem pelo arcabouço córneo e penetrar mais profundamente em outras zonas da pele, o que melhora muito a sua concentração e eficácia. E também as formas farmacêuticas, né, que a gente consegue fazer com a nanociclosporina. Que nem eu acho muito prático a questão dos biscoitos, né? Como se for na forma de um petiscozinho, você consegue fazer a nanociclosporina na forma de biscoito também. Maravilha. Então, a gente sabe que hoje a nanotecnologia é fantástica, ajuda muito na hora de medicações, né? Potencializar o efeito ali. A ciclosporina emulsionada, né, e nanoparticularizada, a gente tem mais experiência realmente com utilização. Realmente a gente observou que nos ajudou muito no controle de alguns casos mais complicados, dentro do ambiente acadêmico aí, né? Vamos gravar então um episódio falando de nanotecnologia. Nanotecnologia é um assunto bastante importante. Acho que é um avanço aí realmente nas formulações farmacêuticas, né, que deve realmente que a DrogaVet tem várias opções aí realmente de nanoparticularização tópica ou sistêmica, que ajuda nas nossas prescrições, sem dúvida nenhuma. Vale a pena um episódio sobre isso. Com certeza. Obrigada, viu, Dr. Marconi, mais uma vez, por abrir aqui esse episódio conosco, né, essa série, na verdade, de episódios. E para você que acompanhou, fique ligado, porque logo sai o próximo episódio. Obrigada. Eu agradeço a vocês.